Segundo ano apresenta As Três Partes de Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar, navegaram muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixes também. Os pássaros comem peixes. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro, e justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim as três partes voltaram a fazer parte um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser plantas e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrirem qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As três partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois as três partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As três partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorar, as três partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada um a seu ritmo, ao seu jeito. Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava: uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim e para ela receber a visita dos seus netos
onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. Assim foi a nossa história de hoje.